Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade de juntos, mesmo virtualmente, pregarmos a palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Que nós possamos nos lembrar nas nossas orações de orarmos sempre pelos lares, pelos relacionamentos, pelos irmãos todos da comunidade, que o Senhor possa nos assistir nesse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando. Mais uma vez trago um abraço carinhoso do nosso pastor e eu creio que logo nós estaremos juntos novamente, presencialmente, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, e vamos ler do versículo 57 até o 62. É um texto bastante conhecido da palavra e eu tenho certeza que o Senhor, Ele há de falar ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ajuda-nos a compreender essas palavras que têm uma conotação espiritual, e nós precisamos discerni-las espiritualmente. Vem falar o nosso coração de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, não olhemos para trás. O arado de Deus não pode parar. Quando nós lemos superficialmente essa palavra, muitos têm a impressão de que Jesus está ensinando seus discípulos a negar assistência aos seus, a deixar de cuidar dos seus. Ele não está falando isso. Jesus está falando coisas espirituais, está falando de realidades eternas, enquanto aquelas pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas. É importante cuidar da família, é importante sim cuidar dos pais velhos, enterrar os pais velhos, mas Jesus está falando aqui de mortos espirituais. Que nós possamos atentar para a responsabilidade e o privilégio de seguir a Cristo. Estamos vivendo dias de muita agonia sobre a terra, estamos vivendo dias de muita apreensão sobre todos os aspectos, social, moral, político, e em todas as áreas dos saberes humanos, mas sobretudo espiritualmente há uma inquietação muito grande pela expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos preparar, que nós possamos fazer aquilo para o qual fomos chamados, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O texto citado mostra Jesus provando aqueles que diziam querer segui-lo. As palavras ministradas ali são muito oportunas também para nós nos nossos dias. Que possamos atentar para essas palavras, meditar nelas vagarosamente, responsivamente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações nos nossos dias. O Dr. Shedd, quando faz um comentário a respeito desse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz: o Senhor
não aceita soldados de verão ou discípulos turistas. Quem põe a mão no arado do Senhor e se volta para trás, não é digno do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando fomos alcançados pelo Cristo, se essa decisão foi uma decisão emocional, nós vamos retroceder. Mas se essa decisão foi uma decisão baseada naquilo que o Senhor fez por nós, nos regenerando, nos justificando pela graça, pela graça mediante a fé, em Cristo Jesus, essa decisão é por toda a eternidade. Não vamos retroceder. Os que querem seguir a Cristo precisam atentar. Primeiro, Jesus não veio armar tenda nesta terra, nem os seus seguidores. Aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, foram alcançados, regenerados, transformados, estão sendo santificados dia a dia, ou seja, separados do mundanismo para fazer a obra de Deus. Nenhum de nós, do lado de cada eternidade, está pronto. Todos nós estamos sendo preparados numa santificação progressiva. Segundo lugar, Jesus não é Deus de mortos, mas de vivos. Todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, mesmo que morram, viverão. Ou mesmo que estejam mortos fisicamente, estão vivos, porque Jesus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Em terceiro lugar, o seguidor de Jesus precisa se livrar de todos os fardos do passado. Não dá para percorrer um caminho estreito, que é o próprio Cristo, carregando as velhas tralhas, as velhas bagagens da velha vida. Nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas todas, porque tudo para nós já se fez novo. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento. E aí, há algumas lições do texto que eu gostaria de partilhar com vocês, pelo menos 4 lições do texto que precisam ser partilhadas com vocês. A primeira delas: os ministérios cristãos não são profissões, como muitos querem fazer pensar, mas ofícios árduos de entrega abnegada a cada dia, e o maior ganho é ver almas eternas sendo conduzidas para a eternidade, justificadas, restauradas e santificadas. Esse é um grande ganho do ministro de Deus. Hoje nós temos visto uma tendência do mundo dos negócios adentrar a igreja com carreirismos. O ministro de Deus é chamado por Deus, comissionado por Deus, preparado por Deus. A união do cristão com o Senhor é semelhante à aliança de casamento. Ambos estão juntos ou estarão juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade. E aqui não tem até que a morte os separe. Eu repito, o Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos. Estaremos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Contudo, nós percebemos com tristeza a tendência à descartabilidade adentrando lares, relacionamentos e até mesmo a igreja e a obra de Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui com esse texto rapidamente: o servo de Deus, sobretudo aquele que está na obra do Senhor, precisa entender que é um peregrino e forasteiro nesta terra e não pode se apegar àquilo que é material, nem viver para amealhar. Nós somos soldados arregimentados pelo grande general Jesus. Precisamos aprender a definir e a realinhar as nossas prioridades. Hoje tudo é prioridade em detrimento do reino de Deus.
Hoje tudo é motivo para que não compareçamos aos cultos de oração, aos cultos de celebração, às reuniões solenes, à comunhão dos irmãos. E eu acredito, a minha grande expectativa é que essa pandemia possa despertá-los para que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos à prática das primeiras obras, do início da nossa conversão, quando nós ansiávamos pela casa do Senhor. Que nós possamos dizer, como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em terceiro lugar, como novas criaturas, se é que somos, precisamos entender que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Devemos olhar para trás só na perspectiva de conserto, para não repetirmos os mesmos erros, ou de gratidão, nunca de um saudosismo irresponsável que aprisiona e embrutece. Há muitos dentro dos guetos cristãos com saudades da velha vida, com saudades das velhas práticas, com saudades do Egito. Que nós possamos parar para avaliar essas coisas, que nós possamos parar para um autoexame. Nós temos chamado muito a comunidade para que juntos façamos autoexame, que cada um examine-se a si mesmo e então permita que o Espírito de Deus possa fazer uma grande revolução nos corações, uma grande transformação. Precisamos corrigir nossas posturas, precisamos corrigir nossas ações, nossas intenções mais entranhadas. Precisamos ter as nossas mãos purificadas, nossos lábios purificados, para que o Senhor possa nos usar para a glória dele. E em quarto e último lugar, o Senhor não se agrada dos que retrocedem, nem na vida, nem na piedade. Vençamos os desafios, saltemos os obstáculos, derrubemos as muralhas, desbaratemos exércitos, construamos pontes. Sejamos construtores de pontes, não de muros. A gente tem visto grandes escândalos no meio do povo de Deus, por declarações de rompante, sem nenhum sentido cristão, e nós precisamos olhar com misericórdia para aqueles que têm pecados diferentes de nós, porque todos temos pecados. Que o Senhor possa nos ajudar. Só não podemos desistir. Realinhemos a ordem das nossas prioridades e avancemos com o nosso arado. O arado de Deus não pode parar. A terra dos corações precisa ser arada e a semente da palavra precisa ser anunciada. O Cristo precisa ser plasmado em nós, para que sejamos instrumentos vivos da multiforme graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse momento tão difícil pelo qual todos estamos passando. Vamos orar uns pelos outros e nesse momento eu quero orar por todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, visita quantos estão ouvindo essa palavra, visita os corações desanimados, renova as esperanças, renova a fé, traz respostas às orações dos teus servos, porque todos estamos necessitados de respostas, e que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.